Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Renato Rosa e começa agora o programa Viva Fazenda aqui na CNT Multi. Roda a vinheta. Em Fazenda Rio Grande, a inclusão escolar vem ganhando cada vez mais espaços e cuidado. Um dos principais apoios nesse processo é o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, o SEMAI-E, que atua junto com as escolas do município para garantir que estudantes com necessidades educacionais especiais tenham o suporte adequado para aprender e se desenvolver. O SEMAI-E funciona como uma ponte entre a escola, a família e os profissionais especializados. Quando o professor e a equipe pedagógica percebem que um aluno pode precisar de um olhar mais específico, seja por dificuldade de aprendizagem, questão no desenvolvimento, deficiência ou transtorno, a escola pode encaminhar o estudante para a avaliação. E quem nos conta tudo nessa matéria são as especialistas no assunto. E posso garantir que essas pessoas são anjos na terra. Roda a matéria. O SEMAI realiza um trabalho essencial na educação especial, com avaliações que ajudam a identificar as necessidades dos estudantes, orientar os encaminhamentos e garantir um atendimento mais adequado. A partir desse processo, a diretoria contribui para promover inclusão, desenvolvimento e mais equidade no ambiente escolar. E para saber um pouco mais, conversamos com a Magda. Hoje estamos aqui no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado com a psicopedagoga Magda. Magda, para começar, como funcionam as avaliações realizadas pela SEMAI voltadas à educação especial? As avaliações, elas são intituladas Avaliação Psicoeducacional, que é composta pela avaliação psicopedagógica e avaliação psicológica. Então, nós realizamos as avaliações dos estudantes da rede municipal, tanto as escolas quanto os CMEIs, que realizam o atendimento com as crianças da educação infantil, encaminham para nós um protocolo e, a partir desse protocolo, nós iniciamos o processo de avaliação. E qual que é o objetivo principal dessas avaliações e em que momento elas são indicadas para o estudante? O objetivo principal é nós traçarmos juntos, com a escola, estratégias que contribuam para que a criança supere as dificuldades apresentadas no momento, E a partir dessa avaliação, então a gente observa quais são os canais de aprendizagem daquela criança, quais são os instrumentos e serviços que podem contribuir para a melhora dessa dificuldade momentânea que ela apresenta, E como que a gente pode efetivamente, então, de uma maneira mais integral, assistir essa criança e subsidiar esse processo dela de inclusão na escola. E que tipos de necessidades educacionais podem ser identificadas a partir desse processo avaliativo? Então, as necessidades a gente indica, eu vou assim separar para ficar um pouquinho mais claro, A partir da avaliação psicopedagógica, a gente pode trazer traços indicativos dos transtornos funcionais específicos da aprendizagem, A partir da avaliação psicológica, os transtornos do neurodesenvolvimento também são verificados, assim como crianças que possam ter uma deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, é o público que é assistido, pela educação especial. Crianças que às vezes têm uns déficits na área visual, auditiva, Então são todos aspectos que a gente acaba observando durante o processo de avaliação e, claro, é um processo realizado ali com uma equipe multidisciplinar, a gente vai encaminhando ali para cada especialista da área para a gente poder estar fechando esse, digamos assim, esse diagnóstico, Então o nosso objetivo é mais, tanto a avaliação psicológica quanto a pedagógica, é realmente buscar os subsídios que auxiliem essa criança na escola. Então, muitas vezes a gente levanta os critérios e acaba contando com outros profissionais da saúde para realmente verificar e fechar esse diagnóstico, digamos assim. E quem são os profissionais envolvidos nessas avaliações e como ocorre o trabalho em equipe?
Aqui no SEMAI a gente trabalha assim inicialmente com o psicólogo e psicopedagogo, né, e fono. E aí dependendo cada caso a gente solicita daí via saúde, encaminha solicitando a avaliação do neuro, do pediatra, do psiquiatra. Aí depende de cada caso, mas é uma parceria assim, a educação e saúde para poder dar a continuidade e fechar esse processo. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. Magda, e após a avaliação, quais são os encaminhamentos realizados para garantir o atendimento adequado ao aluno? Os encaminhamentos, eles partem desde a sugestão de atividades, né, que quando a gente finaliza esse processo é gerado um relatório onde a gente dá a ciência para a família, faz as orientações para a família e vai até a escola também para fazer o processo de devolutiva, que nós chamamos, né? E aí a gente faz ali a sugestão de atividades, de um trabalho mais direcionado com a criança, como a sugestão de inserção em algum serviço de atendimento. Esse serviço pode ser tanto a sala de recurso multifuncional que tem na escola, como o serviço aqui do SEMAI mesmo. E esse processo contribui para a inclusão e o desenvolvimento dos estudantes na rede de ensino. Como a família participa ou é orientada durante e após as avaliações? A família ela já participa desde o momento inicial na escola. A escola vai acompanhando a criança e vai sinalizando para a família como essa criança está, né? Ali nos mecanismos da escola, a escola já faz algumas intervenções, ou uma sala de apoio, um plano de acompanhamento pedagógico diferenciado, uma reestruturação dentro da sala para fazer um apoio para essa criança com dificuldade. Isso tudo cientizando a família vai acompanhando todo esse processo. Quando essas etapas são cumpridas na escola e mesmo assim a criança ainda apresenta certa dificuldade, essa família é chamada na escola novamente pela equipe pedagógica e diretiva, onde eles passam toda a orientação da importância, por que a criança está sendo encaminhada, quem são esses profissionais, qual é a relevância e objetivo desse processo na vida da criança. Então a família ela vai acompanhando todo esse processo desde o início, lá quando a escola está fazendo as primeiras intervenções. Quando ela chega no SEMAI, a gente só inicia o processo a partir do termo de autorização de ciência, né? Nós fazemos uma entrevista e aí é onde a gente coloca todo o contexto, como que vai ser esse processo, porque que é importante no final, o que vai gerar todo esse processo de acompanhamento da criança. E aí a partir dessa ciência da família e consentimento, a gente inicia o processo. Então, e no final, a família é chamada novamente para que nós possamos fazer as orientações para a família especificamente de como auxiliar o filho em casa e na busca por demais suportes, digamos assim. Qual a mensagem que você deixa para quem ainda não sabe como buscar ajuda no SEMAI? Olha, procure a escola do seu filho, né? Procure o CEMEI do seu filho inicialmente, né? Porque é a porta de entrada. Mas caso esteja passando por aqui, por perto, queira conhecer, porque às vezes é importante a família vir conhecer, procure o SEMAE, que é o nosso Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, aqui na rua Castanheira, 596, no Eucaliptus. Procure pela nossa diretora Neucila, está sempre aqui. E qualquer um dos profissionais vai ter o maior prazer de receber, de orientar, de explicar o que é o centro, como que ele pode contribuir na vida do filho dessa família aí. Mais do que avaliar, o SEMAE tem como missão promover a inclusão de verdade. O foco não está nas limitações, mas nas possibilidades. E em Fazenda Rio Grande, o trabalho do SEMAE reforça a ideia que cada aluno aprende de um jeito e que a escola deve estar preparada para acolher todos eles. O ano mal começou. O café ainda estava quente na mesa e a Secretaria de Cultura de Fazenda Rio Grande já entrou em ritmo acelerado. A cultura já chegou chegando.
E ainda trouxe na bagagem as festividades de aniversário da cidade, que já passaram, mas deixaram lembranças com muitos shows de artistas locais, fotos no celular e histórias para contar. E como se não bastasse começar o ano em alto astral, veio a notícia que fez artista, produtor cultural, músico levantar da cadeira. A cultura vai receber um investimento de R$1 milhão para fomentar ações culturais na região. Sim, dá até vontade de aplaudir de pé. E com trilha sonora. Vamos assistir essa matéria? Joga no ar! O município recebeu um recurso destinado ao fomento da cultura, investimento que vai fortalecer a projetos culturais, valorizar artistas locais e ampliar o acesso da população às ações culturais. O recurso representa um avanço importante para o desenvolvimento cultural do município. Estamos aqui na Secretaria de Cultura com o secretário Natanael. Natanael, o ano começou e junto algumas atividades também. Quais são as novidades aqui na Secretaria? Bom dia, Tainá. Nós iniciamos o ano com as festividades de aniversário da cidade. Tivemos 3 dias, de uma programação cultural com artistas aqui da cidade, animando todo o público. E também já começamos também com uma grande novidade, que é o recebimento do valor aí de mais de R$1 milhão do Ministério da Cultura. E como esse recurso de mais de R$1 milhão será utilizado para fomentar a cultura no município? Vai ser utilizado através de editais, Nós vamos publicar editais em que os produtores culturais, os artistas aqui da cidade, eles vão poder inscrever os seus projetos. Esses projetos serão analisados por uma banca, selecionados, e os projetos selecionados receberão um valor, então, terão faixas de valores, por projetos, e eles receberão esse valor para poder executar esse projeto aqui na cidade. E quais as áreas e segmentos culturais que serão contemplados com esse investimento? Todos os segmentos da cultura que existem aqui no município, que tem artista ou produtor cultural com atuação no município, poderão participar. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, Teatro, dança, música, artes visuais, artesanato, cinema, todo o segmento do audiovisual. Então, todas essas áreas poderão participar desses editais, inscrever os seus projetos, serem contemplados e executarem aqui no município. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E como os artistas, grupos e produtores culturais poderão acessar esses recursos? Nós vamos, então, publicar esse edital no Diário Oficial do município, vamos colocar à disposição também no site da Prefeitura, ali no campo da cultura, para que as pessoas possam acessar o edital, conhecer as suas regras, e ali vai estar todo o procedimento que precisa ser cumprido para poder inscrever e participar do edital. A partir desse momento, após todos os procedimentos, a seleção, a aprovação, aí a gente vai para a etapa de pagamento, que é o de repasse de recurso para que esse artista possa executar esse projeto. E qual o impacto esperado por vocês desse investimento para a cultura local e para a população também? Olha, a gente espera um impacto muito grande, não só na questão cultural, de formação humana, formação de cidadania, mas também na economia da cidade. Recentemente saiu uma pesquisa feita por órgãos, por os órgãos que têm essa atribuição de fazer esses estudos econômicos, e ficou identificado ali de que a cada R$1 investido em cultura, R$7 retornam para os cofres do município, giram na economia da cidade. Então, a cada R$1 investido em cultura, gera mais R$7 na economia da cidade. Então, a gente acredita que a gente tem uma contribuição muito importante aí para a economia da cidade também com esse recurso, não só do ponto de vista de acesso à cultura, mas também econômico. O ano começou provando que a cultura não fica nos bastidores. Ela sobe ao palco, ocupa espaço e celebra a cidade.
e ainda ganha reforço financeiro para continuar crescendo. Se o começo já foi assim, fica a expectativa. Prepara o calendário, porque a cultura promete não dar descanso. E, sinceramente, a cidade agradece. O programa chegou ao fim, mas não se esqueça, estamos aqui sempre às 22h30 na CNT Multi. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda. Até!